o fato é que o Corinthians negociou, entregou, doou mais um jogador para o Zenit da Rússia ao Corinthians, que inclusive está punido por um transfer ban de não poder inscrever jogadores na janela. Algo que vai ser resolvido facilmente ali na frente, mas é uma punição de um dinheiro que o Corinthians precisa gastar. Além do que, existe uma necessidade na janela de transferências do Corinthians contratar. E tem aí o paraguaio Matias Rojas, que está em vias de ser contratado e que tem um custo de 2 milhões de dólares envolvendo toda a operação. Fora o valor que você vai ter que pagar por ele, de luvas e tudo mais, a partir da assinatura do contrato. Então tudo isso você vai precisar de gastos imediatos. E aí que vem o X da questão. Os 17 milhões de euros inicialmente, que foram falados por 50%, e aí a gente iria para um valor total do Pedro de 34 milhões de euros, o que seria muito mais aceitável, né? Se tratando do Vitor Roque 40 e o Endrick 60, 34 no valor total do Pedro, você começa a conversar. E aí você vende 50%, né? E fica com 50% de uma mais-valia, de uma futura venda. Seria um negócio interessante, 17, 18 milhões de euros. Esse valor ele foi reduzido para 12 milhões de euros. E aí, segundo o Samir Carvalho, houve duas propostas do Zenit, 12 milhões de euros parcelado ou 9 milhões de euros à vista. O que é que o Corinthians fez? Aceitou 9 milhões de euros à vista. E aí por que, vocês vão me perguntar? A resposta é simples, né? Porque vem o dinheiro agora. Tem o dinheiro na mão. E o Corinthians está precisando para resolver a sua saúde financeira, pagar essas dívidas, porque pode ter um transfer ban internacional da FIFA com a dívida do Bocelli, que é muito maior do que essa de R$1 milhão agora, envolvendo comissões de intermediários desse transfer ban nacional. É 5 milhões de reais, é mais de $1 milhão, além de todo esse custo do Matias Rojas, além de todas as outras dívidas que o Corinthians tem de jogadores que estão processando, já falei aqui, Ramiro, Júnior Moraes, entre outros que estão acionando o clube e que muitos exigem na justiça pagamento imediato. Então, esse fluxo de caixa precisa acontecer e não há outra forma de você resolver a saúde de um clube do que a venda de jogadores. E é por isso que o Corinthians simplesmente entrega, muitas vezes, uma joia do clube, como é o caso do Pedro nesse momento. O que me estranha também, e foi o que eu coloquei no final, no começo do vídeo, é que tudo bem você precisar, naquele momento, ninguém criticou você ficar com o Yuri Alberto. O Corinthians tinha uma necessidade de ficar com o Yuri Alberto. Os primeiros meses do Yuri Alberto foram de um jogador espetacular, nível seleção brasileira, de um confirmando o fato dele ser um dos jovens mais promissores do futebol brasileiro nos últimos anos. Não à toa, o Zenit pagou 25 milhões de euros para tirá-lo do Inter. 25 milhões de euros, gente. É o valor de mercado do Yuri Alberto, não sei hoje, mas era o valor de mercado do Yuri Alberto, que foi emprestado 3 meses depois dele jogar por lá. Foi muito rápido. E aí, por conta da guerra e tudo mais, ele decidiu voltar para o Brasil, optou por jogar no Corinthians, se identificou muito rápido pelo Corinthians, fez gols, fez jogos incríveis e disse que queria permanecer. O Corinthians não gastou R$1 para ficar com o Yuri. Aliás, para assinar com o Yuri em definitivo até 2027. Naquele momento, todo mundo achou uma tacada de mestre. Todo mundo elogiou. Só que, vou fazer uma figura, tá? O Corinthians entregou a alma para o Zenit para conseguir ficar com o Yuri Alberto. Simplesmente foi um negócio inacreditável. Porque aí a gente está falando de 50% do Yuri, que eu sei tem um valor. Essa terça-feira, o Corinthians encerrou a preparação antes de enfrentar o Liverpool do Uruguai. Fez o último treinamento no CT Joaquim Grava. A partida vai acontecer nesta quarta-feira, às 20h30, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. A partida é válida pela última rodada da Libertadores, lembrando que o Timão já está eliminado. Sendo assim, o técnico do Timão, Vanderlei Luxemburgo, vai colocar os reservas para enfrentar o Liverpool do Uruguai. Então o Carlos Miguel vai ficar no gol, o Caetano, o Murilo vão fazer a dupla de zaga aí, juntamente com o Fábio Santos e o Rafael Ramos. E no meio de campo do Timão vai ser o Fausto Vera, o Juliano, o Adson, o Pedro, o Felipe Augusto e o Wesley fechando o ataque do Coringão.